Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. O tema da live de hoje é os 6 maiores erros ao escolher uma graduação e como evitá-los. Eu costumo dizer, que não existem erros, existem resultados. E, na verdade, os erros, eles são consequência de uma tomada de decisão. Então, como eu estou dizendo que não existem erros, existem resultados, o que a gente então considera como erro? A gente considera como erro aquela tomada de decisão que você teve e que não atingiu o resultado que você esperava. E aí também, quando isso acontece, o que faltou da parte da pessoa? Faltou estratégia. Mas eu vou falar mesmo sobre os 6 erros que as pessoas cometem. Para quem acha que essa live serve apenas para os jovens, eu vou dizer que ela é de interesse assim de todas as pessoas, dos pais. Por quê? Muitas vezes os pais eles estão tão distantes da realidade do jovem que eles não conseguem muitas vezes ter a noção do sofrimento e também dos elementos que são necessários para a pessoa acertar na escolha. Eu gosto de iniciar as lives sempre com perguntas. A primeira pergunta é assim: por que será que é tão difícil escolher uma graduação? E, consequentemente, qual é a consequência dessa escolha da graduação? Então, por que é tão difícil escolher? O que os jovens podem fazer para correr menos risco na hora de escolher a graduação? Por que será que escolher uma graduação é tão difícil? Essa fase da escolha profissional é uma fase marcada por muitas mudanças e também por muitas pressões. Então é muita mudança ao mesmo tempo, muitas exigências. Às vezes a pessoa não tem nem tempo para pensar, não é mesmo? Ela vai sendo demandada e ela tem que atender as demandas externas e as demandas internas também, porque está acontecendo muita mudança na vida do jovem internamente. Então, e aí, a vida do jovem não é nada fácil. Quem é jovem aqui pode me dizer se a vida é fácil. A vida do jovem não é nada fácil nessa fase. Por quê? Porque ele tem que lidar com as responsabilidades da mudança, das mudanças típicas dessa idade. E, além de tudo, eles estão cercados de dúvidas e de incertezas em relação ao futuro. Então, gente, não é nada fácil. Por quê? Porque olha só, o que passa pela cabeça do jovem? Qual curso superior, qual é a graduação que combina mais comigo? Muitas vezes existe uma dificuldade de reflexão mesmo, de autoconhecimento. Então, às vezes a pessoa não tem a menor ideia mesmo. E quer saber, gente, não é de se estranhar. Não é anormal não ter a menor ideia. Às vezes é mais assim complicado a pessoa já ter uma profissão em mente. Eu vou falar sobre isso, já ter uma coisa desde pequena em mente e achar que aquilo é o certo e depois lá na frente descobrir que não tem nada a ver. Eu vou falar sobre isso também. Então, primeiro, a grande questão aí é: qual curso de graduação combina comigo? Uma outra coisa que também passa pela cabeça do jovem é se o jovem, se vai conseguir conciliar os interesses que eles têm com a graduação. Uma outra questão também que gera dúvida, gera incerteza, se a profissão ela vai oferecer a experiência que a pessoa procura. E dependendo das expectativas que esse jovem tem, de que experiência ele espera ter, pode ser que a frustração ela seja grande, dependendo dos critérios que esse jovem escolheu para tomar essa decisão. É realmente bem complexo. É muita pressão, é pressão de tudo que é lado. Pressão da sociedade, pressão dos familiares, pressão dos concorrentes. Por quê? Às vezes o jovem está lá num cursinho, eu recebo vários jovens aqui de cursinhos de São Paulo, Tem alguns que são bem competitivos e a pessoa
ela começa a se sentir pressionada porque ela acha que ela não vai conseguir. Por quê? Porque tem o fulano que é melhor que eu, o ciclano, nossa, o cara manda bem, a outra manda bem, acho que eu não vou conseguir. Então olha só a pressão que a pessoa sofre também, da comparação que ela começa a fazer, muitas vezes não porque ela quer fazer essa comparação, mas porque existe uma estimulação aí no sentido da competição. Uma outra pressão também que acontece é da escola. A própria escola muitas vezes pressiona, porque a escola também quer fazer uma propaganda dela, né, digamos assim, e aí ela começa a pressionar, porque ela quer ter, sabe, os X alunos que tiraram nota 900 mais no Enem, ou que passaram em universidades que são universidades bem concorridas. Então existe uma pressão dos amigos, pressão do cursinho, pressão dos próprios exames vestibulares e do Enem, então nem se fala, né, gente, a pressão que existe aí para a pessoa tirar nota boa no Enem, enfim. A pressão para ser bem sucedido nos estudos, depois para ser bem sucedido na graduação e para ser bem sucedido na escolha da profissão. Olha quanta pressão que o jovem sofre. E em meio a tantas dúvidas, tantas pressões, tem que tomar uma decisão que é muito importante, e cometer erros nessa fase significa perder tempo, vai ter um custo, vai custar dinheiro, vai custar problemas emocionais e também pode até colocar em risco a satisfação na profissão futura. Então imagina passar uma vida insatisfeita, uma vida profissional insatisfeita. Sabemos que a profissão ela ocupa a maior parte do nosso tempo. Por isso que essa primeira pergunta, por que escolher uma graduação é tão difícil, olha quantos elementos que tornam essa fase bastante complexa, bastante difícil. E tem gente que chega pro jovem e fala: e aí, você não decidiu ainda? Nossa, mas todos os seus amigos já decidiram e você ainda não. Eu tenho clientes que inclusive fugiam, né, quando iam em encontros dos amigos dos pais, eles acabavam fugindo do assunto. Assim, existe sempre a cobrança, mas não tem aquela pessoa que dê a mão para falar: olha, eu te ajudo, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar nessa questão. A segunda que eu vou responder foi a pergunta: o que os jovens podem fazer para correr menos risco na hora de escolher a graduação? Eu vou falar sempre e vou insistir muito nessa questão, que é o quê? A primeira coisa que tem que fazer: autoconhecimento. Mas é um autoconhecimento qualquer? Não, um autoconhecimento que tenha objetividade, um autoconhecimento com foco profissional. Por quê? Porque, na verdade, a graduação, ela nada mais é do que um prenúncio da sua profissão futura. Então, o jovem acha que nessa fase ele não tem ainda elementos internos que são indicadores profissionais, mas tem. Ganhar autoconhecimento com foco profissional é a primeira coisa que tem que fazer para não errar na escolha da graduação. E aí vai escolher. O que vai determinar essa escolha, então, quando a pessoa ganha esse autoconhecimento, é a afinidade que ela vai ter. A afinidade que ela vai ter em relação àquela graduação. O que deve determinar essa escolha é uma escolha por afinidade a diversos elementos que a pessoa já tem dentro dela. E essas características, né, elas vão determinar o quanto que você vai estar escolhendo e tendo afinidade na graduação. Ou seja, você vai ter que se afinar com aquela graduação em várias coisas que eu vou falar aqui. É assim, eu falei dos seis maiores erros. Olha, tem muitos outros e tem outras lives que eu fiz que falam sobre isso também. O autoconhecimento focado na questão profissional, então o autoconhecimento com foco profissional, ele vai fazer com que a pessoa compreenda quais são ali essas características que vão promover a afinidade com aquela graduação. Olha que bacana, gente. Então tem saída. Não é a pessoa escolher por impulso, não é ela escolher cedendo à pressão, porque é o que eu falei. A pessoa vai ser pressionada por todos os lados, mas ceder à pressão
não vai fazer com que a pessoa acerte na escolha. Não escolher por impulso para tomar essa decisão. Outra coisa também, que existe um imediatismo em relação à escolha da graduação. E o que é isso? Imediatismo é assim, olha, toda dúvida, toda incerteza gera o quê? Ansiedade. E aí, o que vai fazer com que a ansiedade diminua ou seja eliminada? Quando a pessoa toma a decisão. Então, muitas vezes, para abaixar esse nível de ansiedade, para realmente sair dessa situação aflitiva, a pessoa escolhe ali, considerando mais o imediatismo, né? Então vou escolher, tenho que escolher, arruma um critério qualquer e escolhe. E ela vai agir sem estratégia. Agir sem estratégia significa sacrificar uma vida profissional futura inteirinha. Então, o momento da escolha da graduação é um momento que a pessoa deve buscar mais elementos para escolher e não ceder a pressões e nem ao imediatismo, porque é o seu futuro que está em jogo. Não dá para depois a pessoa trabalhar anos a fio numa coisa que ela vai detestar. A escolha da graduação, ela deve ser consciente, ela deve ter critérios ampliados. Você tem que conhecer 2 personagens principais dessa escolha. Quais são esses personagens principais que você deve escolher? Você é o personagem principal e a graduação ideal para você. Então, precisa escolher esses 2 personagens principais, eles têm que ser conhecidos. Senão, gente, não dá. Vai ser uma escolha às cegas mesmo. Depois que eu falei desses 2 elementos aí para vocês refletirem, agora eu vou entrar nos 6 maiores erros que os jovens cometem ao fazer uma escolha de curso superior, né? E aí eu vou dar algumas dicas para a pessoa evitar isso. O primeiro grande erro: não refletir sobre quem você é. Então isso aqui vai dar no quê? No que eu falei, no autoconhecimento. Você precisa buscar respostas dentro de você. Você precisa refletir. Antes de começar a pensar na graduação, em escolher a graduação, pense em você. Conhecer a si, certo? Conhecer a si mesmo é o primeiro passo. Não adianta. Então, ganhar autoconhecimento com foco profissional, que é o que eu falei, é o que vai fazer você não cometer erros. É necessário conhecer o quê? Várias características suas preferências, as atividades que você mais gosta, as atividades que você menos gosta, os seus objetivos pessoais. Será que você tem objetivos pessoais? Conhecer esses objetivos pessoais, pensar no futuro. Eu até entendo, gente, que a nossa sociedade, ela provoca mesmo que a pessoa pense no curtíssimo prazo, não é nem no curto prazo, é no curtíssimo prazo. Mas eu vou dizer que escolher uma graduação pensando no curtíssimo prazo é erro na certa. É pensar em questões que vão além do seu hoje. E também pensar naquilo que você mais valoriza. O que você valoriza, o que você não abre mão. Esses elementos, eles têm que compor, têm que ajudar você na hora da escolha. Você precisa tirar um tempinho para fazer esse exercício para você. Pensar sobre você, pensar naquilo que você gosta de fato, no que te motiva. Vai num local reservado, pensa sobre isso, faça anotações a respeito das suas descobertas, faça uma lista de coisas que te deixam feliz. Faz uma lista também das coisas que não te deixam feliz, do que você gosta, do que você mais gosta, do que você não gosta. Então, faça essa atividade, fazer uma lista do que você mais gosta, do que te deixa feliz. Que atividades você gosta de realizar sozinha, sozinho? Quando você está com tempo livre, o que você mais gosta de fazer? Gente, é o seguinte, pensar também no que te interessa, no que te chama atenção, filmes que você gosta de assistir, livros que você gosta de ler. Eu até sei que também não existe muita estimulação para a leitura
Mas veja, sempre tem alguma coisa que a gente gosta. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu trabalho há mais de 33 anos com essa minha profissão. E eu vou dizer que cada vez eu adoro mais essa minha profissão. Ela me possibilita exercitar meus talentos. Eu amo fazer o que eu faço. Eu adoro trabalhar. A dica também é a seguinte: você tem que descobrir uma profissão que você, a cada dia, você vai se empolgar cada vez mais com ela. Que é o que acontece comigo. A cada dia eu descubro várias outras possibilidades. Eu adoro fazer o que eu faço, eu adoro atender meus clientes, amo ajudar. Cada vez que eu consigo ajudar meu cliente a resolver um problema, a resolver uma questão complexa, ou uma questão que não seja tão complexa também, mas cada vez que eu ajudo eles, isso me dá uma felicidade. Reconheça suas qualidades. É importante identificar aquilo que você faz de melhor, seus talentos, pensar nos comportamentos e atividades que você tem no dia a dia, pensar nas suas habilidades. Um outro exercício bacana é o seguinte: cruzar isso que você pensa de você, pedir ajuda, né, para os amigos, pedir ajuda para os familiares. Então, pedir para eles também colocar, olha, o que você acha assim que é o meu ponto forte? O que você acha que eu posso desenvolver? Quando você pensa em mim e associa a alguma profissão, que profissão você associa? A única questão aí, o único problema é você não ficar refém dessas opiniões. É simplesmente para você compreender também o que as pessoas enxergam de você. É quase como se você fizesse uma avaliação 360 graus. O que é uma avaliação 360 graus? É quando a gente começa a pegar opiniões, só que com uma coisa mais estruturada. Mas aqui também vale. Então, quando você começa a pegar opiniões, né? Por exemplo, você pode elencar algumas perguntas a seu respeito e aí você pode pedir para as pessoas responderem essas perguntas, tipo de características marcantes, de habilidades que a pessoa acha que você tem. E aí, então, já imaginou? Você pergunta para os seus pais, você pergunta para os seus amigos, você pergunta para os seus inimigos. Tô brincando. Mas a gente colher informação também de pessoas que não têm tanta afinidade com a gente também é bom. Por quê? Porque eles vão sinalizar coisas pra gente que talvez a gente não esteja enxergando, e aí isso vai valer muito. Isso também é legal. E aí depois é lógico que você não vai se deixar levar pelo que um falou, pelo que o outro falou. Ah, nossa, eu acho que você tem que fazer medicina. O outro fala, não, eu acho que você tem que fazer veterinária. Não, eu acho que você tem que fazer direito. Acho que você tem que fazer psicologia. Aí vai embananar tudo. Você pode pegar essas opiniões, mas você tem que ter crítica em relação ao que as pessoas estão colocando. O legal é você conseguir identificar pontos de convergência no que a pessoa está falando para você. E aí sim, se você conseguir identificar pontos de convergência do que cada pessoa falou sobre você, nossa, maravilhoso. O primeiro erro é a falta de autoconhecimento com foco profissional. E aí foi a dica para você tentar ampliar isso. O segundo erro é não pensar em uma graduação como ingresso em uma profissão, em uma jornada de carreira. Por quê, gente? Eu outro dia recebi uma cliente que veio, na verdade, a mãe, que eu achei muito legal a mãe querer fazer isso, subsidiar um programa de orientação profissional para ela, né? Então o meu programa de orientação profissional, eu achei bacana a mãe apoiar nisso. Mas aí eu faço algumas perguntas até nessa entrevista inicial. E depois também tem todo um passo a passo que a pessoa vai seguir. Mas nessa pergunta inicial eu indaguei a respeito da profissão. Por quê? Porque ela tinha uma opção em mente e aí eu falei para ela, bom, mas por que você escolheu? O que te motivou a escolher essa profissão? Ela falou, mas eu não estou pensando em profissão. Eu estou pensando no curso. Não estou pensando na profissão.
Então, é um erro. Por quê? Porque a graduação, ela vai colocar você com o pé na profissão, com o pé na carreira. Então não adianta a pessoa pensar que escolher uma graduação vai ser simplesmente fazer mais um curso na vida. Não. Escolher uma graduação é muito complexo, demanda inúmeras possibilidades. Hoje em dia nós temos o quê? Nossa, vários cursos, várias profissões surgindo. A pessoa tem que entender que ela vai ingressar na graduação, mas essa graduação já está colocando ela com o pé numa carreira. Dali, depois da formação, ela vai trabalhar naquilo. Esse é um grande erro que acontece. Não associar a graduação, achar que é só um curso que a pessoa vai fazer, que de repente ela pode escolher por um critério muito aleatório. Não, isso tem uma consequência. Existe um trabalho depois, a pessoa vai ingressar numa carreira. É muito simples, à medida em que a pessoa entende que ela não está só escolhendo um curso, um lugar, uma faculdade para estudar. Tem pessoas que escolhem, por exemplo, um outro critério também que eu vejo muito. Nossa, eu quero independência dos meus pais. Independência física só. Então eu vou escolher estudar longe, numa cidade longe, porque aí eu fico livre. O critério que a pessoa está determinando para a escolha, qual é? Não é esse que eu estou falando, do autoconhecimento com foco profissional. É o quê? É uma fuga, fugir de uma situação. Será que isso depois vai dar numa profissão bem sucedida no futuro? Não sei. Posso apostar que não. O que é importante aí para a pessoa começar a vislumbrar essas questões de profissão? Parece que a profissão está muito longe da vida da pessoa, mas não está. Nós vivemos numa sociedade que uma pessoa presta serviço para outra, né? Então, quando a gente entra no mundo dos adultos, é isso que vai acontecer. Uma pessoa presta serviço para outra. Por exemplo, eu presto serviço, ou seja, eu atendo várias pessoas nessas questões voltadas à orientação profissional e consultoria de carreira. Eu sou psicóloga. Mas quando eu preciso, por exemplo, tô sentindo uma dor aqui no peito, eu vou no cardiologista, que é um médico. Pois é fácil também começar a vincular graduação com profissão, porque no nosso dia a dia a gente tem contato com eles direto. É começar a identificar os seus critérios, o que você considera importante numa profissão, o que você não considera, e olhar tudo com essa ótica, quando você estiver na fase da escolha. Olhar o entorno já vai ajudar você a ter esse olhar mais crítico. E também usar a empatia para vislumbrar possibilidades de graduação, de profissão futura. Terceiro erro: optar por uma graduação tomando como referência um único critério. E geralmente esse critério é remuneração. Aquela pessoa que escolhe por causa do dinheiro. Gente do céu. E aí? O que acontece? Não tem nada de errado. Não tem nada de errado pensar em dinheiro. Na verdade, levar em consideração o dinheiro para escolher a profissão, não tem nada de errado. Por quê? Eu costumo dizer nos meus stories, nas minhas lives, eu costumo dizer o seguinte: nós vivemos numa sociedade capitalista. Para a pessoa que quer ter uma vida confortável, ela vai precisar de dinheiro para ter bens essenciais, moradia, saúde, lazer, transporte, alimentação. O dinheiro, ele facilita o acesso a tudo isso. Mas onde está o problema, então? O problema é quando a pessoa considera apenas o dinheiro para tomar a decisão. Escolher uma graduação pensando só no potencial de dinheiro que aquilo vai trazer para você, aí pode complicar a sua vida. E uma outra coisa também que eu costumo falar, gente, escreve, anota isso aí, tá? Anota, se tiver com um caderninho, anota, porque vocês vão lembrar de mim aí, nossa, por muitos anos à frente vocês vão lembrar de mim. Entenda uma coisa, não é a profissão que dá dinheiro.
O que dá dinheiro é a competência do profissional. É a competência do profissional ao exercer a profissão. Por quê? A pessoa pode ser formada, anota aí o que eu estou falando, pode ser formada em Harvard. Se ela não for competente ao realizar a profissão dela, ela vai ser mandada embora. Ela não vai conseguir emprego em lugar nenhum. Então o que adiantou? Entendeu? Não é a profissão que vai te dar dinheiro, porque profissão não dá dinheiro. Primeiro, que a gente conquista. E segundo, que o que vai fazer com que você ganhe dinheiro é a forma como você exercer a sua profissão. É quando você reúne competências que vão fazer com que as pessoas reconheçam o valor do seu trabalho. Nesse momento é que você começa a ganhar dinheiro. Não tem nada de errado em pensar em escolher uma profissão levando em consideração o critério dinheiro. O errado está em pensar somente nisso na hora de escolher, porque nenhuma profissão te dá dinheiro. Primeiro, que você vai ter que conquistar, e segundo, que o que dá dinheiro, na verdade, é a sua competência ao realizar, ao exercer a sua profissão. Então vocês vão lembrar muito de mim quando vocês estiverem no mercado de trabalho, se é que vocês já estão, porque é bem isso. O fato de determinar, né, uma remuneração alta, primeiro que é assim, a pessoa pode se determinar a isso, mas só isso não vai garantir. O que vai garantir mesmo é o quanto você conseguiu ampliar seus critérios para tomar uma decisão. Quanto mais ampliado for esse critério, mais segurança você tem para tomar essa decisão. E considerar apenas um critério externo, que é, por exemplo, a remuneração, então a pessoa considerar apenas isso para tomar uma decisão, a pessoa vai cair numa armadilha, porque o que deve determinar a escolha é um conjunto de informações internas e externas. Aí, com base nesse conjunto, nossa senhora, as chances de acerto, elas são enormes. Vamos para o quarto erro, então. Dar muito valor à opinião dos outros e deixar de buscar as suas certezas internas para tomar essa decisão. Olha, eu vou falar que eu recebo vários jovens que os pais muitas vezes querem interferir na escolha, mas eu já vou logo avisando. Não necessariamente vai ser essa profissão que você quer para ele ou para ela. Eu já quero deixar claro para você, pai, mãe, geralmente é a mãe, viu, que vem. Eu já quero deixar claro para você que a escolha do seu filho, a sua filha vai fazer vou aplicar várias ferramentas, ele vai caminhar num passo a passo aqui comigo, e vou estar de mão dada com ele ou ela, mas vou te dizer, se você acha que vai ser a profissão que você tem em mente, então já vou te avisando, é melhor você nem contratar meu serviço, porque não vai ser. Vai ser a profissão, vai ser a graduação que fizer sentido em função de todos os critérios que nós vamos levantar. E já aconteceu em vários casos de eu ter cliente que os pais tinham já uma profissão em mente e não deu a profissão. E aí vamos tocar, porque isso é um projeto da pessoa, é a pessoa que vai trilhar aquele caminho. Entende? Não dá para a pessoa trilhar um caminho que uma outra pessoa determinou. Não dá. É um projeto profissional dela. Ela é que tem que se sentir confortável, se sentir competente. Imagina, é a mesma coisa que alguém escrever um script da sua vida e você ter que atuar nesse script e não no que você quer para você. Eu insisto, né? É o seu futuro que está em jogo. Se é o seu futuro que está em jogo, você que vai trilhar esse caminho, você tem que ganhar certezas em relação a esse caminho. A opinião dos outros é como eu falei, no exercício que eu falei para você fazer. Você pode fazer, você pode ouvir, isso vai ampliar a sua visão a seu respeito, mas não é para você levar isso totalmente
sabe, em primeiro lugar. Nossa, então a pessoa acaba deixando a opinião dela de lado e vai priorizar a opinião dos outros. Não. Por quê? Porque você vai trilhar um caminho que você não vai se sentir confortável, sem dúvida não vai. Às vezes a pessoa deixa muito a critério dos outros a decisão, às vezes por comodidade, mas o preço é muito alto. Às vezes porque a pessoa também não quer contrariar. A pessoa já tinha feito engenharia elétrica de primeira graduação, e quando eu perguntei, e por quê? Porque meu pai queria, eu não quis contrariar, fui fazer. Muito bem. Aí depois de segunda graduação fez direito. Por quê? Porque tem muito concurso, então eu fui fazer direito. Essa pessoa, ela já estava num posicionamento gigante aí, numa profissão muito boa. Aliás, num cargo muito bom. Por quê? Fez direito e foi para um órgão público, ganhava muito bem. Mas em dezembro de 2020, pediu exoneração do cargo e voltou a estaca zero, com 39 anos. É o que eu falo, sempre há tempo de rever a escolha, mas quando a pessoa vai dar o primeiro passo, escolher a primeira graduação, e que pode ser a única, é bom ampliar os critérios para não ter dissabores futuros. Emanueles, tenho tanto medo, Ângela, as duas pessoas que conheço que fizeram orientação vocacional não se deram bem na profissão e a outra trocou de curso. Então, precisa ver a qualidade da orientação profissional que ela fez, né? Por quê? Existem, acredito que eu não me conheça direito, tenho medo de escolher errado e trocar o curso. Pois é. Então, depende muito da qualidade, da orientação. Eu nem tenho aqui condição de falar, Eu posso falar do meu programa, mas é complicado, Bom, enfim. O próximo erro que a pessoa comete é decidir pela graduação sem orientação. Hoje em dia, gente, está muito difundido o trabalho de psicólogo, é muito conhecido. Por exemplo, participar de um programa de orientação profissional bem estruturado, que tenha ferramentas objetivas, com psicólogo, porque hoje em dia, a gente tem muito profissional espalhado por aí. Tem vários profissionais que não têm formação em psicologia que estão atuando como consultores, como coach também, nada contra. Mas existe uma ciência por trás da psicologia que embasa a atuação do psicólogo. Eu, por exemplo, uso ferramentas muito objetivas, ferramentas da psicometria, que eu já falei sobre isso numa live. Na verdade, quando a pessoa passa por um programa bem estruturado, que tem ferramentas objetivas, isso vai dando uma objetividade para o processo. Ela vai ter, um autoconhecimento que ela sozinha não teria. Principalmente se nesse programa tiver técnicas científicas bastante objetivas, que trazem um conhecimento com muita rapidez. Por quê? Porque tem algumas informações que estão em camadas internas bem lá dentro, desconhecidas, e que compõem o perfil da pessoa e não são conscientes. Então, essas ferramentas, elas trazem isso. Por exemplo, os motivadores, os pontos fortes, mas são bem pontuais. Habilidades, interesses, motivações. Tudo isso vai fazendo com que a pessoa comece a ampliar os critérios de escolha dela, tem uma autoconsciência grande. O autoconhecimento aí é muito gigante. E isso pode evitar, sim, uma escolha errada. Nossa Senhora, certamente a pessoa vai escolher com consciência. Qual é o sexto erro que a pessoa comete ao escolher uma graduação? Escolher a graduação em função da matéria preferida. Então, escolher a matéria preferida como profissão. Aí também a pessoa pode ter alguns problemas. Eu, por exemplo, escolhi uma profissão que eu não tive essa matéria.
nem no ensino fundamental 2, nem no ensino médio. Eu não tive essa matéria. Escolher a matéria preferida como profissão não é determinante de sucesso. O que é determinante de sucesso são as suas habilidades cognitivas, enfim, vários outros elementos internos que são determinantes para a sua escolha dar certo. E muitos jovens acabam cometendo esse erro de escolher a matéria preferida do ensino médio como a graduação e, consequentemente, como profissão futura. E aí? E aí que ter afinidade na matéria não significa, não, que a pessoa vai gostar ou ter afinidade pela grade curricular toda. E piorou, não significa que ela vai ter afinidade com todas as atividades que ela terá que exercer na profissão futura. Então eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui. Uma pessoa gosta de matemática, a matemática que é dada lá no ensino médio. Então, nossa, ela gosta de matemática, e aí um dos caminhos mais comuns é ela se graduar, por exemplo, vou fazer uma faculdade de matemática, porque eu gosto de matemática. Aí o profissional formado em matemática, ele tem algumas possibilidades, ele pode seguir carreira acadêmica ou ele também pode atuar em empresas. Na carreira acadêmica, ele vai ser professor de matemática, vai poder atuar em escolas, né? Ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio. E aí, se ele optar por continuar estudando, ele pode ministrar aulas, né? Ele pode fazer um mestrado, doutorado, e aí sim ele vai ministrar aulas em universidades. Mas aí, um exemplo de matérias que compõem a grade curricular. Porque é aquilo que eu falei, gostar de matemática não significa que você vai ser um ótimo profissional na matemática. Porque não exige só conhecimento, exigem outras habilidades. Mas vamos falar da grade curricular. Então, o que a pessoa tem quando ela opta por matemática? Introdução ao cálculo, pré-cálculo, história da matemática, lógica da matemática, análise de matemática, álgebra, estatística, geometria analítica, teoria dos números, e ela vai ter o quê? Disciplinas pedagógicas. Eu vou falar o que vai ter dentro da disciplina pedagógica. Educação inclusiva, educação e tecnologia, psicologia da educação e da aprendizagem. Mas matemática fazendo psicologia, que é isso? Pedagogia, didática, planejamento de avaliação, práticas pedagógicas em matemática, modelagem, resolução de problemas, metodologia do ensino da matemática. Peraí, mas não era matemática, não era cálculo só? Não. O currículo da licenciatura, ele tem uma carga grande nas disciplinas pedagógicas e na área de humanas. Faz sentido optar por uma área de conhecimento que a pessoa tenha afinidade? Faz sentido, mas não é só isso também que ela tem que considerar. Só isso isoladamente não garante que a pessoa vai se dar bem na graduação e posteriormente na profissão. Se a pessoa optar considerando só isso, como é que vai ser? Então vamos supor que ela optou lá, achou que ok, então vou fazer matemática porque eu gosto de matemática, né? Me dou bem na matemática. E também, será que se dar bem na matemática vai cumprir, por exemplo, algumas aspirações futuras que essa pessoa tem em relação a salário? Não sei. Vamos ver, quanto que ganha um professor, né, um profissional de matemática? Um professor, né, um matemático ou um professor, ele vai iniciar ganhando em torno de R$2.000. A média vai ser 5.000. Pode chegar a mais? Tudo depende, por exemplo, de onde ele vai trabalhar, se ele vai continuar se especializando, se ele vai partir para fazer, por exemplo, um mestrado, porque com mestrado ele vai poder dar aula em universidades. Então, tudo vai depender da continuidade que ele for dando aos estudos, atualização, especialização. Quero dar um outro exemplo de um cliente que mandava bem na matemática. E aí, aquilo, né? A associação direta. Mandou bem na matemática, vai fazer engenharia. Fez 3 meses de engenharia,
e desistiu com 3 meses, desistiu, não é isso que eu quero para minha vida, pelo amor de Deus, não aguentava ir nas aulas, não aguentava ouvir as aulas, desistiu, trancou a matrícula com 3 meses. E aí? Escolher a graduação é uma tarefa realmente que demanda autoconhecimento, não adianta, porque tudo que você escolher que não estiver apoiado no seu pilar interno, você pode ter surpresas. Então eu quero que você reflita. No curto prazo, escolher uma graduação para se livrar da pressão, para realmente chegar lá rapidamente, simplesmente não vai ajudar. O que vai garantir que você se dê bem, que tenha satisfação na graduação e tenha um futuro profissional bem sucedido é o quanto que você tem afinidade com essa profissão, é o quanto que essa profissão se encaixa em você como uma luva. Então é importante embasar a escolha da profissão no autoconhecimento associado a informações estratégicas em relação à graduação e à profissão futura. É esse conjunto que vai garantir que a pessoa acerte não só no curto prazo, né, que ela resolva um problema de imediato, de curto prazo, mas que ela resolva um problema de longo prazo. Nada substitui um trabalho que vocês possam fazer de autoconhecimento. Nada substitui. Hoje em dia tem muitas possibilidades. Então, para não errar na escolha, para ampliar seus critérios, é importante o autoconhecimento.